Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem tiver a Bíblia, vamos abrir em Êxodo, capítulo de número 2. Quero trazer uma reflexão breve envolvendo o nome de uma mãe, uma história de uma mãe. Mas eu tenho uma certa dificuldade assim de falar um assunto específico, porque sempre que a gente abre a boca para pregar é para anunciar Jesus Cristo. Então, que Jesus Cristo seja anunciado mais uma vez nessa noite. Qualquer história da Bíblia é para anunciar Jesus Cristo. Então, não é exatamente sobre mãe, né? E tem uma mãe envolvida nessa história. Assim como tem outras histórias que envolvem um pai, que envolvem um trabalhador, que envolve uma nação, que envolve um reino, que envolve uma guerra, enfim. Mas tudo aponta para Jesus Cristo. E a história é a história da mãe de Moisés, Joquebede, o nome dela. Uma vez eu fiquei sabendo que um dos nomes dentro do hebraico mesmo assim seria Ioshabel. Bonito, né? Quem tiver aí ainda pensando em ter uma filha, é um nome bonito, Ioshabel, né? Que significa a glória de Deus, ou Deus glorioso, ou Deus virtuoso, ou Deus tem virtude, ou Deus é capaz. O nome dessa mulher significa Deus é capaz. E eu quero ler só um pouquinho para a gente se situar e depois entender a história dessa mulher. Aqui no capítulo 2, versículo 1 de Êxodo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Não diz o nome dela, mas é a tal Joquebede. E essa mulher concebeu, engravidou, deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, colocou nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Para quem não conhece a história, isso pode parecer uma coisa muito estranha. Uma mulher engravidou, teve um filho, achou o menino bonito, e porque o menino era bonito, ela escondeu o menino. E depois fica mais estranho ainda, porque disse que ela, não podendo mais esconder, colocou o menino no cesto e jogou no rio. Para quem não conhece a história, parece estranho. Mas a história, ou o contexto onde essa mulher vivia, a realidade onde essa mulher vivia, o lugar onde essa mulher vivia, explica por que ela fez isso. Ela vivia no Egito, mas ela era uma hebreia, ela era uma israelita, ela era uma escrava. E no Egito, o faraó tinha tomado a seguinte decisão: para que esse povo hebreu escravo não cresça tanto e depois não se torne uma ameaça contra nós, porque esse povo hebreu faz filho que não é brincadeira. Esses judeus, esses hebreus, esses israelitas, eles têm muitos filhos. Daqui a pouco eles vão ter um exército e eles vão se rebelar contra nós e vão tomar conta do Egito. E aí o faraó resolveu baixar o seguinte decreto. Ele nomeou algumas parteiras e disse: quando as mulheres dos hebreus forem dar à luz, vocês observem se é menino ou menina. Se for menina, poupem, deixem viver. Se for menino, matem. Joguem no Nilo, para que sejam devorados pelos crocodilos. Então esse era o contexto, essa é a realidade, e foi por isso que essa mulher o escondeu. Essa era a realidade onde essa mulher teve um filho. Isso é interessante, porque eu mesmo já fui um que disse isso aqui. E atire a primeira pedra quem nunca disse: quero mais filho não, porque esse mundo está muito difícil, né? A gente fala isso, né? Pois é. Pois essa mulher engravidou sabendo que o filho dela poderia ser assassinado, jogado no rio.
Mesmo assim, ela teve fé e ela engravidou segundo a vontade de Deus. Ela teve filhos. Filhos são bênçãos. Interessante porque a gente diz isso, porque o mundo está difícil, não sei o que, e também tem muita despesa, porque a gente quer dar o melhor, quer fazer o melhor, quer comprar o melhor tênis, a melhor roupa, colocar no melhor colégio, né? Então a gente passa a ver filho como boca. Mais uma boca para alimentar. Mas o hebreu não, o hebreu via filho como braço. É mais um braço para contribuir, mais um braço para trabalhar. Por isso é que se diz em um dos salmos que bem-aventurado é aquele que enche de flechas a sua aljava, comparando os filhos. Os filhos são flechas. Quanto mais você tiver, melhor. Esse princípio não mudou. Eu gostaria até, talvez, de dizer que ele mudou, mas não posso ir contra a Bíblia. Não mudou. É lógico que eu não estou querendo aqui ser extremista e dizer que não se pode fazer um planejamento familiar, mas esse pensamento de dizer eu não quero ter filhos é um pensamento, a princípio, não de preservar uma outra pessoa, mas de ser egoísta mesmo. Vamos admitir, é de ser egoísta. Porque o filho obriga até o mais egoísta, o mais narcisista, o filho obriga essa pessoa a entregar alguma coisa. Ele obriga. Por quantas pessoas você passaria noites e noites e noites acordado? Noites e noites e noites mal dormidas? Por quantas pessoas você se sacrificaria? Você trabalharia feito um burro de carga para entregar o melhor? Por quantas pessoas você faria isso se você não tivesse um filho? Então o filho acaba ensinando a gente, ou obrigando a gente a abrir mão dessa coisa feia que habita dentro de nós, que é o egoísmo, o narcisismo, de fazer tudo só por si, se preservar. Eu quero é curtir. Para que eu vou ter filho? Eu quero curtir. Isso não é um pensamento bíblico, não é o pensamento do Evangelho. Nós não estamos aqui para curtir. Segundo o Evangelho, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui em missão. Nós não trabalhamos para descansar, nós descansamos para trabalhar. O propósito é o trabalho, o propósito não é ficar descansando. Um descanso virá, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Esse descanso virá, há de chegar esse dia, mas enquanto esse dia não chega, é trabalhando aqui. E mães são esses seres trabalhadores, trabalham sem parar, não é não, mães? Que mulher trabalhadora esta Joquebede, que mulher corajosa esta Joquebede. Tem um filho sabendo que o menino poderia ser devorado por crocodilos, mesmo assim ela tem um filho. E quando ela olha para ele, ela diz: é formoso, é bonito. O que é que você diz do seu filho, mãe? Que coisas você diz do seu filho? Essa beleza aqui vai muito além de aparência, até porque a gente não sabe nem qual era o padrão de beleza desse povo. Talvez você olhando para Moisés, olhasse para ele e dissesse: pai, que menino feio. Mas ela o via bonito, ela o via diferente, ela o via especial. Todo filho tem que ser visto como especial. Mas não é aquele especialzinho dos coaches, não. Ah, você é especial, não sei o que. Não é isso, não. É especial no sentido de que a mulher que conhece a palavra de Deus, a mulher que conhece o Evangelho, ela sabe que Jesus quer que nós que fomos criados, quer que nós que nascemos de novo sejamos sal e luz. Então ela olha para o filho e diz assim: mais um salzinho para o mundo, mais uma lumináriazinha para o mundo. É assim que você deve ver o seu filho. É mais sal no mundo, é mais luz no mundo. E não pensar assim: esse mundo está tão complicado, quem sabe o seu filho não vai ajudar a resolver um pouquinho da complicação do mundo. Amém? Se a mãe do Albert Sabin não tivesse dado a luz ao Albert Sabin, vocês sabem que foi o Albert Sabin, né? Vocês sabem que não é só um hospital que tem ali pela Borda de Melo, não. Vocês sabem que ele criou o quê?
Hã? Uma vacina, né? Tem gente que se coça quando a gente fala em vacina, né? Mas ele criou uma vacina. Uma vacina que se não tivesse sido criada, ainda tinha gente hoje morrendo de quê? Paralisia infantil. Ou com sequelas. Então estou dando um exemplo. Um sujeito que desenvolveu algo que impactou o mundo. Mas não é necessário. Não precisa ter essa expectativa. Meu filho vai mudar o mundo. Não. Basta que ele seja sal e luz no lugar que Deus o colocar, no lugar que Deus lhe permitir chegar. Quanta gente esse meninozinho Saulo vai conhecer? No canto onde ele passar, que ele seja luz. Se ele não existisse, como é que ele poderia ser luz? Que luz haveria? Então é preciso que a gente olhe para os nossos filhos dessa maneira. E aquelas que ainda não têm esses filhos, pensarem nessa realidade de ser pai, de ser mãe, principalmente de ser mãe, não é? Me lembrei agora daquela música, eu vi uma mulher preparando uma pessoa, uma música bonita. Preparando uma pessoa. Parar de ter essa visão de que é uma pessoa que vem para dar trabalho, ou de que é uma pessoa que vem para correr perigo, mas de olhar e ver, é uma pessoa que vem para fazer alguma diferença no lugar onde ela for colocada. Meu filho tem que vir para ser príncipe, minha filha tem que vir para ser princesa. Estou achando graça porque isso é tão mal entendido. Isso é mal entendido demais, mas eu estou falando. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Até o Google tá vendo a pregação, né? Vou repetir, o seu filho tem que ser príncipe e a sua filha tem que ser princesa. Na cabeça da gente, o que é isso? É alguém que fica deitado em um lugar muito confortável, completamente acolchoado, com alguns escravos balançando palmeiras, e a pessoa ali na maior mordomia, como se diz. Mas isso não é ser príncipe, isso não é ser princesa. Príncipe e princesa é alguém que está governando alguma coisa. Ah, mas isso ainda é coisa de poder. Eu não estou falando de poder, eu estou falando de serviço. Porque governo é poder segundo o mundo, mas segundo o reino de Deus, governo é serviço. Inclusive, segundo o mundo, deveria ser também. Esses sujeitos que estão no governo, eles deveriam nos servir. Eles estão lá para nos servir, mas eles fazem o quê? Eles exercem poder. E muito mal. O poder que é colocado na mão deles, e por permissão divina, porque está escrito, nenhum poder é dado a ninguém, sem que do céu este poder venha. Esse poder que é dado é um poder para servir. Por isso, vão prestar contas e vai ser sério. Vai ser sério, porque foi dado muito poder a algumas pessoas, mas esse poder tem que ser usado para servir. Então meu filho é príncipe porque ele recebeu poder para governar, mas é um governar que significa colocar uma toalha na cintura, se abaixar diante de um irmão e lavar os seus pés. Isso é ser um príncipe, isso é ser uma princesa. E é para isso que o Senhor nos criou, para essa troca. E essa criação e essa multiplicação, Ele deu o privilégio, Ele deu a graça, Ele deu a honra de que vocês, mulheres, participassem como co-criadoras. Criam juntos, Deus cria uma pessoa junto com vocês. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Quando a gente vê uma criancinha pequenininha, assim como a filha do nosso irmão Miguel, o Saulo, né? A outra criança que está ali, crianças pequenas, a gente vê infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades.
E a gente vê o privilégio. É um privilégio ter uma criancinha assim. Porque você pode e deve incentivar, entregar, estimular, conduzir, direcionar, fazer tanta coisa em nome do Senhor Jesus sobre a vida dessa criança. O negócio é que nós somos falhos, somos preguiçosos, nós deixamos escapar, nós cochilamos. A gente dá uma cochilada, o menino enfia o pé no caminho errado, enfia o pé na jaca, começa a andar por caminhos que não era para andar, pensar ideias que não era para ele pensar, começa a ter uma visão de mundo que não era para ter. Então não cochilem, pais que estão aqui desse menino pequeno, não cochilem. E os grandes, ainda que já tenham errado, o Senhor é poderoso para os restaurar. Esse Deus é maravilhoso, porque não tem, entendeu? Não tem batalha perdida para Ele. Mas não resta dúvida de que quem tem um filho pequeno tem um privilégio nas mãos, né? Tem um privilégio. E quem tem os grandes continua falando do Evangelho, continua apresentando a verdade do Senhor Jesus Cristo. Lança no mundo, deixa ir para o mundo, mas olhe de longe, porque foi o que essa mulher fez. Ela colocou ele no cesto, mas ela mandou a irmã dele ir acompanhando o cesto. Interessante, o mesmo rio Nilo que matava os meninos salvou Moisés, por providência de Deus. E é por isso que uns cestinhos que as mulheres compram hoje para as crianças se chama de Moisés, né? Um Moisésinho. Então nesse cestinho esse menino foi sendo acompanhado pela sua irmã Miriam, e ele foi parar ali no lugar onde se banhava a filha do faraó, a princesa segundo o mundo, era dessas que era só servida mesmo, era princesa só para ser servida. Ela viu o menino e achou a mesma coisa que a mãe dele tinha achado. Achou que o menino era o quê? Menino bonito, formoso, vou ficar para mim. Só que eu sou princesa, eu não vou ficar aqui cuidando de menino. E esse menino tem jeito de ser dos hebreus, ele é dos hebreus. Isso aqui foi uma mãe tentando salvá-lo. E vai dar certo, porque eu gostei desse menino. E aí a Miriam, que já estava ali por perto, já chega e diz: olha senhora, eu conheço alguém que pode cuidar desse menino. E aí quando conhece, que coisa boa, mas você me vê muito bem a calhar. Quem é? É minha mãe. Qual é o nome dela? Joquebede. Pois leva o menino para essa mulher criar, para ela dar de mamar para o menino, e eu vou pagar salário. Foi a primeira vez que teve Bolsa Família. Recebeu o dinheiro para dar de mamar para o próprio filho. Ficou recebendo, e Moisés ficou ouvindo as histórias dos hebreus. Por isso que se diz lá no livro de Hebreus que Moisés, sendo o príncipe, um dos príncipes do Egito, ele rejeitou as riquezas do Egito para viver com o seu povo. Que isso aconteça com os nossos filhos, ainda que não sejam, eles não vão ser perfeitos. O Moisés não foi perfeito. Moisés deu uma lapada numa rocha que não era para ter dado, não entrou na terra prometida. A Miriam não era perfeita, teve inveja do Moisés, assim também o Arão ajudou o povo a fazer um bezerro de ouro, mas eles foram grandemente usados por Deus, e todos eles foram criados por essa mesma mulher, Joquebede. Que ela seja um exemplo para todos nós, para que a gente creia nisso, para que a gente creia que nossos filhos podem e devem ser sal e ser luz. Até porque, e aí que eu digo para encerrar, naquele tempo, o Espírito de Deus, ele tomava, ele habitava, ele entrava na vida de alguns escolhidos, Mas um profeta, muito tempo depois de Moisés, disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então os nossos filhos já estão participando dessa promessa. O Espírito do Senhor está derramado sobre os nossos filhos. O mesmo Espírito que estava só sobre Moisés, nem Miriam tinha, nem Arão tinha.
E uma vez esse espírito caiu sobre 70, desceu, se apossou, se apoderou de 70 pessoas, lá no meio do arraial de Israel. E alguém disse: olha aí, Moisés, tem gente lá profetizando e tentando despertar em Moisés uma inveja. E Moisés disse assim: quem dera se todo Israel profetizasse. Chegou o dia, todos nós somos profetas nas mãos do Senhor. Nossos filhos devem ser profetas, nossos filhos devem ser pessoas que tenham consciência de que neles habita o Espírito de Deus, de que o corpo deles é templo do Espírito Santo, de que eles não são filhos de chocadeira, de que eles não são ovelhas sem pastor, de que eles não são nem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por todo esse momento, todo esse tempo que nós tivemos aqui, tudo que aconteceu aqui nesta noite, todas essas manifestações de gratidão, de reconhecimento do teu amor, da tua misericórdia, do teu poder e da tua graça. Senhor, que a tua palavra também que foi proclamada nessa noite, de alguma maneira penetre nos corações e traga alguma mudança, porque a tua palavra não volta vazia, ela sempre faz aquilo que te apraz. Ela é uma semente poderosa, e que esta semente plantada nos corações venha a produzir frutos conforme a tua vontade, Deus. Que a nossa mente se aperfeiçoe, que o nosso pensamento evolua, que a nossa perspectiva mude, que nós tenhamos o teu olhar, Senhor. Passamos a olhar para os nossos filhos não como pesos, jamais como atrasos, Senhor, mas como presentes, como um privilégio que o Senhor entregou em nossas mãos, para que nós possamos participar desse trabalho lindo, desse projeto lindo que o Senhor tem, que é formar alguém à imagem do teu Filho unigênito, o Senhor Jesus. E é no nome dele que assim eu oro, junto com os meus irmãos. Amém e amém.